lidar com filhos rebeldes? Diz que sou ultrapassada e preciso me atualizar. Eu preciso olhar por que no meu convívio precisa aparecer a rebeldia. Certamente no passado a rebeldia deve ter surgido no sistema familiar e, não tendo sido resolvida, passa a reverberar nas gerações seguintes. Se eu fosse essa mãe, eu iria para uma constelação individual, olhando para o movimento de rebeldia e por que esse movimento ainda precisa existir na minha vida. Eu paro de apontar para o filho. E entendo, a pergunta é comigo. O que eu preciso aprender a partir desse movimento de rebeldia? Aos 14 anos, manchei as costas. Trato com médico há 10 anos sem sucesso. Pode ser sistêmico? Pode, mas aí realmente a gente precisaria fazer uma avaliação individual. Na adolescência, fui pai dos meus pais. Eles brigaram muito. Foi muito doído. Sinto que isso repercute até hoje. Eu não sabia como me colocar no lugar de filha. Agora eu sei. Como eu faço isso? Olho para os meus pais e digo: vocês são os pais certos para mim. Se eu precisei viver essa experiência, é porque eu precisava receber essa bagagem. Sinto gratidão porque vocês me entregaram o dom da vida. E a partir da entrega deste dom, eu sigo abençoada por vocês, deixando com vocês o destino de vocês. Agora vocês dão conta de resolver. O que você faz? Imagina sempre o seu pai no colo dos pais dele, a sua mãe no colo dos pais dela e você abençoada por todos e seguindo adiante. Adolescente que se isola, muitas vezes está relacionado à síndrome do gêmeo sobrevivente ou às vezes ele está identificado com alguém que se afastou precocemente da família. Por exemplo, um jovem que foi chamado para a guerra, um jovem que não pôde permanecer junto da família e foi criado por avós. Então, o ideal é você olhar, através da prática do olhar sistêmico, o porquê desse isolamento. Como resolver os traumas que foram causados nessa idade e como identificar? Através de um movimento de uma constelação. Você pode fazer uma constelação individual ou uma constelação em grupo e observar o que a ordem precisa te mostrar agora. Qual é o movimento de reparação e de ordem? Meu filho tem 15 anos. Ele e o pai não conseguem ter um diálogo sem brigas. Preciso, então, levar para uma constelação e compreender por que eu preciso me relacionar num lugar onde existe essa discussão. Eu não posso fazer uma constelação para mudar o meu marido e o meu filho, mas eu posso entender o porquê isso me gera desconforto. A questão é do filho e do pai. Permita que ambos se resolvam. Certamente tem uma desordem que estaria se repetindo ali. Bom, vamos lá. Que tem a ver pintar os cabelos muitas vezes sem achar um que goste na adolescência. Isso é muito sistêmico. O meu amigo Laércio poderia responder isso para você com muita profundidade. O que acontece? Se eu tenho a síndrome do gêmeo sobrevivente, eu projeto que eu existo no outro. Eu projeto que eu existo a partir de uma imagem que eu tive de fora e não sobre a minha pessoa, mas alguma coisa que era a minha companhia. Por quê? Porque nesse período eu não tenho racionalidade e a minha existência, a consciência da minha existência vem a partir do movimento do outro. Então, eu fico sempre buscando, durante o meu desenvolvimento, uma imagem que eu tenho de mim, mas que não é a minha. Eu tenho uma imagem de mim que era do outro, então eu fico procurando a cor igual a do outro, eu fico procurando as características igual a do outro, porque eu projetei a minha existência no outro. E eu nunca estou satisfeita com a minha própria imagem. Quando isso resolve? Quando eu faço a ressignificação. E eu entendo, então, quem eu sou de fato e consigo passar a me enxergar de uma outra forma diante do espelho. Isso é um clássico e a ressignificação proporciona essa virada de chave. Filha, adoro usar minhas roupas, acessórios e blusas do pai. Muitas vezes é pela necessidade de pertencer, né? Então, assim, se eu uso as mesmas coisas que minha mãe, se eu uso as mesmas coisas do meu pai, automaticamente eu me sinto pertencente a eles. Agora, pode ser que ela esteja projetando os registros gestacionais como se vocês fossem os irmãos gêmeos dela. E aí gera uma grande desordem, porque gera conflito, gera uma proximidade, um afastamento, acontece uma dualidade na relação e a hierarquia se quebra, o que gera uma confusão dentro do sistema. Então é importante você fazer uma avaliação e olhar sistemicamente como esse alinhamento pode acontecer, né? A ansiedade.
A ansiedade, ela pode vir tanto da síndrome do gênio sobrevivente, como se no passado existiam pais ou mães ausentes. Se, por exemplo, um avô, um bisavô não pôde criar um filho, ou houve um falecimento precoce de pai ou mãe, ou um abandono de pai ou mãe, às vezes esse vazio vai sendo entregue de geração em geração e a ansiedade surge porque não existe um mundo interno estável. Se o mundo interno não está estável, a mente começa a coordenar. E quando a mente começa a coordenar, ela olha para o passado e projeta no futuro. Ela olha para o passado e projeta no futuro. E nunca eu consigo me perceber no momento presente. Acontece muito isso com o adolescente. Por quê? Porque ele não consegue se sentir estruturado. A partir do momento em que ele sente o mundo interno dele estruturado e que a essência dele pode conduzir, ele aquieta a mente. Aquietando a mente, automaticamente, ele faz as pazes com ele e a ansiedade cessa. Incluir amores platônicos da adolescência. Isso é muito legal. O alinhamento sistêmico ele proporciona que nós olhemos para todos aqueles amores, porque todos os amores, mesmo aqueles que eu nunca me relacionei, mas que eu senti aqui dentro, provocaram algum tipo de sensação que, como consequência, provocaram algum tipo de desenvolvimento. Então, olhar para cada um e dizer, se hoje eu me relaciono com a vida, se hoje eu me relaciono com meu marido, com a minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada dessa forma, foi porque um dia eu vivi a experiência também a partir desse amor platônico. Você pode fazer uma linha do tempo mesmo, imaginando todos aqueles que você um dia amou, que você sentiu o amor, o desejo de se relacionar, e olhando de um por um, sentindo gratidão pela existência deles, até chegar no momento atual e se sentir abençoada por todos eles.